Programa Zoom Painel. Oferecimento União Mundial. Fechaduras e ferragens. De fato, nós atravessamos momentos difíceis nesse final de pandemia. Aumento do desemprego, pessoas passando fome. O Brasil está de volta ao mapa da fome. Mas não é uma realidade apenas aqui do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado. O mundo inteiro enfrenta esse tipo de obstáculo, de dificuldade. E em meio a essa busca pelo material, há também uma questão cada vez mais importante, que é a saúde mental. É estar bem, com a mente sã, é conseguir raciocinar, correr atrás dos objetivos e encontrar forças para superar esses momentos difíceis. O auxílio psicológico se faz cada vez mais necessário para que as pessoas possam passar por toda essa situação complicada na qual o Brasil se encontra e o mundo inteiro de uma forma geral também. No Zoom Painel da semana passada, nós comentamos a respeito das crianças nesse momento pós-pandemia. Foram praticamente alguns meses, a gente pode colocar 2 anos de idas e vindas, em que o ensino híbrido afastou um pouco esses jovens do convívio social, algo que é tão importante e que pode fazer diferença para toda uma geração que está por vir. Então, no programa de hoje, a gente vai praticamente continuar o tema da semana passada, pegando como base a questão da psicologia, como que esse auxílio profissional ele pode ajudar crianças, adultos, pessoas, de uma forma geral, a superar tantos momentos delicados pelos quais nós passamos nesse momento. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Os meus 21 anos. Se eu pudesse te dar um conselho, seria apenas esse. Viva! Só assim você vai entender que o propósito dá um sentido especial a todas as coisas. Que meta nunca é impossível quando se tem um plano. E que sonhar é bom, mas conquistar é libertador. Consórcio Canopus, 21 anos. A conquista mais importante sempre será a vida. Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf. Seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf. Seu sucesso começa aqui. A WN Recursos energiza Fundação Ormeu Junqueira Botelho, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.
através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, apresentam projeto Resistência Artística com exposição de artes visuais Mundo Circos, local Usina Cultural Nova Friburgo, a partir de 20 de maio, de terça a sábado, das 13 às 20 horas. Venha viver e reviver o mundo do circo e seus personagens. Mundo Circos. Olá, eu sou Vinícius Gastinha, a gente começa mais um programa Zoom Painel e nesta semana colocando em debate um tema super importante e cada vez mais atual em tempos difíceis que enfrentamos, se Deus quiser, saindo de uma pandemia em breve. A questão do auxílio psicológico cada vez mais necessário para pessoas de todas as idades. Vivemos um tempo de Covid-19 em que muita gente perdeu o emprego, perdeu a liberdade. Muitos perderam vidas, pessoas, familiares, e tudo isso gera um impacto na saúde mental do cidadão, do brasileiro, do fluminense, do friburguense, não é? E então a gente discutiu na semana passada a questão do ensino híbrido e uma das vertentes que debatemos aqui no Zoom Painel foram as crianças que perderam meses, tempos preciosos de convívio social, algo que é de suma importância para o desenvolvimento de diversas habilidades do convívio, da questão social. Até trouxemos aqui uma questão de um relatório do Banco Mundial afirmando que a pandemia atrasou o desenvolvimento das crianças brasileiras em uma década. Ao analisar perdas de habilidades do nascimento até os 18 anos, o estudo concluiu que as atuais condições de educação e saúde brasileiras só vão permitir, talvez, o desenvolvimento de 50% do potencial de quem nasceu no ano passado. Em 2019, para a gente ter uma ideia, esse percentual era de 60%. Para contextualizar um pouco e antes da gente apresentar as nossas convidadas de hoje, eu separei aqui um vídeo produzido pelo Núcleo de Pesquisa, Ensino, Divulgação e Extensão em Neurociências da UF, a Universidade Federal Fluminense, falando exatamente sobre os impactos da pandemia na criança e no adolescente. O isolamento social é considerado um estressor para crianças e adolescentes, o que pode tornar esses indivíduos mais suscetíveis a desenvolver transtornos psiquiátricos a longo prazo. Até a adolescência, o sistema nervoso ainda está em desenvolvimento. Nessa época, existem os períodos críticos, que são fases nas quais o cérebro está mais adaptável para a aquisição de novas habilidades e funcionalidades a partir de um mecanismo conhecido como plasticidade neural, que permite que haja modificações funcionais e refinamento das conexões nervosas. Desta forma, desafios estressantes nesses períodos críticos podem desencadear danos fisiológicos, cognitivos e comportamentais. Estudos sobre os hábitos alimentares apontam que o acesso a dietas ricas em gorduras durante o desenvolvimento, juntamente do isolamento social, podem levar a mudanças estruturais nas conexões nervosas, impactando processos cognitivos como aprendizagem e memória. E tanto a ingestão de alimentos altamente calóricos quanto o estressor social podem alterar também a microbiota intestinal, levando a alterações nesse ambiente. É essencial que crianças e adolescentes tenham um estado nutricional adequado para o neurodesenvolvimento e fortalecimento do seu sistema imunológico. Agora vamos falar um pouco sobre os impactos da limitação social para crianças e adolescentes. Quando se é pensado em um ambiente social de grande importância durante o desenvolvimento, lembramos da escola. Entretanto, durante a pandemia, muitos estudantes ficaram impossibilitados de frequentar esses espaços. Uma das soluções encontradas para amenizar essa falta de interação social foi o estabelecimento de relacionamentos virtuais. Contudo, eles não atendem às necessidades físicas, pois o toque é essencial para o desenvolvimento da cognição, das emoções e dos relacionamentos. Pelo fato deste ser um período de muito aprendizado sobre o ambiente social e mudanças psicossociais entre a infância e a idade adulta, a adolescência é também um elevado momento de sensibilidade aos contextos sociais.
Além disso, os períodos sem escola também estão associados à diminuição da atividade física, aumento do tempo de tela e padrões de sono irregulares que podem ser prejudiciais ao desenvolvimento. Vale lembrar que a adolescência é o período de pico para o início de transtornos psiquiátricos mais comuns, como o TDAH e a ansiedade, e também é um momento de alto risco para o abuso de substâncias e comportamento suicida. O isolamento social também trouxe níveis elevados de violência doméstica, maus tratos e negligência na infância, como um resultado de inseguranças e incapacidades parentais. Essas situações podem levar a possíveis traumas, induzindo impactos de longo prazo no comportamento desses indivíduos. O contato direto com a natureza está associado a grandes benefícios para a saúde, melhorando o bem-estar individual, saúde mental e regulação do sistema imunológico. Esse vídeo dá um pouquinho da dimensão do quanto que é complexo esse assunto, e para debater um pouco mais sobre o tema, a gente está recebendo aqui duas especialistas, psicólogas, doutoras Mônica Ramos e Lidiane Gonçalves. Vou começar pela doutora Mônica. Tempos difíceis, né, doutora, em que a psicologia vai precisar estar cada vez mais presente, um tempo de perdas, de vidas, de tempo, de emprego, né? A gente acompanhou no vídeo que até a questão nutricional é importante e num exato momento em que o Brasil volta ao mapa da fome, saiu até um estudo em que o estado do Rio de Janeiro teve um aumento significativo de pessoas que se alimentam mal ou que nem mesmo têm acesso a algum tipo de alimentação. Então, como é que a área de vocês, a psicologia, pode ajudar em todo esse contexto? Seja muito bem-vinda ao Zoom Painel. Boa noite, obrigada por estar aqui, obrigada pelo convite. Tempos complicados que nós estamos vivendo e sim, a psicologia acaba se fazendo cada vez mais necessária nessa situação. O vídeo ele relata muito bem alguns pontos sobre como esse distanciamento social veio prejudicar, né, o desenvolvimento social, o desenvolvimento mesmo para a vida adulta, esse desenvolvimento emocional, né, tão importante nessa fase de adolescência, na infância também. Nós vamos também, essa questão da violência doméstica, né, o como isso vai repercutir, o como essas crianças vão levar isso para frente, o como eles aprenderam comportamentos que eles vão levar para a vida adulta deles, né? Realmente nós estamos vivendo momentos bem complicados em que a ajuda psicológica é muito necessária para todos, mas principalmente para essa nova geração que está vindo aí. Sem dúvida nenhuma. Agora, doutora Lidiane, seja muito bem-vinda ao nosso programa de hoje. Ainda existe um certo preconceito quando se fala em ajuda psicológica. Muita gente ainda acha que isso é apenas restrito a quem tem algum tipo de problema mais complicado e tal. Esse preconceito, ele ainda é muito vivo na nossa sociedade? Seja bem-vinda. Obrigada, boa noite, obrigada pelo convite. Sim, né, a gente percebe isso muito ainda, a gente encontra isso, essa barreira, né, essa fala muito ainda, até realmente quando alguns pacientes chegam ao consultório também, eles trazem isso, né, eles falam sobre essa questão da família, né, que muitas vezes se sente desconfortável até por estar num ambiente onde que até então eles só ouviam falar, né, que é coisa para maluco, é coisa para doido, é coisa para quem tem transtorno, enfim, né, a gente escuta isso muito no consultório, ainda existe pessoas que têm esse pensamento, né, e isso de alguma forma também ajuda nessa construção de pensamento de não vou procurar, né, eu ainda não preciso, eu ainda não estou necessitada. Isso de alguma forma também impacta, né, na sua vida, e aí muitas vezes quando se procura de fato
a doença muitas vezes já está ali instalada, né? Então, sim, a gente ainda escuta bastante, a gente tem esse preconceito ainda reverberando, né, na sociedade de várias formas. Infelizmente, doutora Mônica, até para a gente tentar ajudar de alguma forma a quebrar esse preconceito, a psicologia, de que forma que ela ajuda a lidar com esses sentimentos, com essas sensações de perda, de todo esse contexto que envolve a questão da pandemia? Então, nós trabalhamos com uma regulação, né? Regular esse desenvolvimento, regular essas emoções. É uma escuta, mas é uma escuta profissional, é uma escuta que é livre de qualquer preconceito. Falando em esse preconceito sobre a psicologia em si, é importante a gente ter em mente que não o psicólogo não é para maluco, não é para só quem tem transtorno. Apesar de a gente trabalhar com essas pessoas também, não é esse o caso. É para lidar com a dor, né? É para lidar com essas tensões de todos os dias, com as ansiedades, com esses fatores. É quando você não tem mais ninguém para escutar, que não vai te julgar, que não vai te pressionar em alguma direção. Nós não estamos aqui para aconselhar, nós estamos para ajudar a direcionar. É dentro dos princípios da pessoa, é dentro do contexto de vida dela. Não é do meu contexto de vida, não é do contexto de vida de sei lá quem possa ser. É dele, é a vida dele. Então, as escolhas são dele. E nós estamos no consultório para isso, para ajudar a direcionar dentro desse contexto de vida. Sem dúvida alguma. E, doutora Lidiane, até antes da pandemia, muito se falava que a depressão seria a doença desse século, né? Por diversos motivos, velocidade da informação e quando você tem um acesso maior a esse tipo de informação, aquelas que são ruins, elas também vêm, infelizmente, nesse pacote e tem um tipo de impacto na saúde mental das pessoas. Depois da pandemia, a depressão ainda continua sendo a principal doença no rol de atendimentos de vocês. Como é que está sendo essa questão? Sim, né? A gente percebe isso sendo bastante de impacto, bastante de procura, né? De pedido de ajuda, principalmente onde a gente encontra nesse local de isolamento, né? Muitas pessoas que eram predispostas, né, a ter essa depressão, a ter esse mecanismo ali que de alguma forma poderia validar isso, né, de se tornar isso, né, de fato esse isolamento ele veio, né, para de alguma forma ali ser mais rápido, né, a doença de alguma forma se instalou, né, às vezes mais frequente, e como ela é uma doença, e a gente diz isso, né, como ela é uma doença silenciosa, muitas vezes a gente não percebe alguns sintomas, alguns sinais, a gente sempre, de alguma forma, a gente tenta colocar uma justificativa para algo que a gente está sentindo. Então, por exemplo, né, eu estou com o meu humor rebaixado porque eu estou dentro de um quadro pandêmico, né? Eu estou com o meu humor rebaixado, eu estou me sentindo triste porque eu estou aqui sozinho. E aí, de alguma forma, né, quando você percebe esses sinais e esses sintomas, muitas vezes já estão ali instalados, né? E você muitas vezes está com seu humor tão rebaixado, né, que até para ajuda fica mais difícil, né? Fica mais complicado. Você muitas vezes você não quer falar sobre isso, né? Muitas vezes não tem com ninguém para conversar sobre isso. Muitas vezes você usa de justificativa, né? Que outras pessoas têm problemas maiores que o seu. Então você acaba de alguma forma não procurando ajuda, não procurando acesso mais rápido, né? Sem dúvida, doutora Mônica, até para complementar essa questão colocada pela doutora Lidiane, que é muito boa,
Se a gente fosse orientar os pais, por exemplo, das crianças, existe um sinal, algum tipo de sensibilidade, assim, que possa indicar o momento certo de procurar uma ajuda? Existe como identificar, de certa forma, esse momento? Existe. Nós temos dois extremos, né? Ou a criança que se cala, parada, muito isolada, e temos a criança que fica muito irritada, chega a ser agressiva, né? Porque eles não sabem expressar direito o que eles estão sentindo, né? Quando a gente fala em criança, né? Eles não sabem colocar para fora o que eles estão sentindo. Então eles têm esses dois extremos, né? Ou eles ficam muito apáticos, ou eles acabam ficando muito agressivos. Então, são sinais importantes de se ver. E tem os outros que são naturais, até em adultos, né? Tem criança que começa a roer unha, que puxa o cabelo, Olha né? só. E fica arrancando o cabelo. Então, ou se machuca, né? Usa a própria unha para ferir as mãos ou ficar coçando. Então, são sinais de ansiedade, né? Que a gente pode conseguir identificar na criança. E já está na hora realmente de procurar uma ajuda profissional. Não podemos deixar isso se agravar. Sem dúvida alguma, dicas importantíssimas, e depois do intervalo a gente vai ter muito mais com as doutoras aqui no Zoom Painel. Voltamos já. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Os meus 21 anos. Se eu pudesse te dar um conselho, seria apenas esse. Viva! Só assim você vai entender que o propósito dá um sentido especial a todas as coisas. Que meta nunca é impossível quando se tem um plano. E que sonhar é bom, mas conquistar é libertador. Consórcio Canopus, 21 anos. A conquista mais importante sempre será a vida. A WN Recursos energiza Fundação Ormeu Junqueira Botelho, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, apresentam projeto Resistência Artística com exposição de artes visuais Mundo Circos, local Usina Cultural Nova Friburgo, a partir de 20 de maio, de terça a sábado, das 13 às 20 horas. Venha viver e reviver o mundo do circo e seus personagens. Mundo Circos. Zoom Painel de volta aí no programa de hoje, falando um pouco sobre saúde mental, sobre psicologia em tempos difíceis que atravessamos durante essa pandemia de Covid-19, recebendo as psicólogas doutoras Lidiane Gonçalves e Mônica Ramos. Doutora Lidiane, a gente acompanhou no início do programa de hoje e começamos a falar um pouquinho sobre a questão das crianças. Muitas delas nem acesso a aulas
ao convívio virtual tiveram, né? Principalmente aquelas que não têm tanto acesso assim à internet ou têm algum tipo de dificuldade. E um outro ponto importante foi a falta de convívio social, uma vez que, principalmente no início da pandemia, a questão do isolamento ainda era uma alternativa das mais eficazes. Que tipo de consequência isso pode trazer e existe, de repente, alguma forma de compensar isso? Claro, pegando do lado da psicologia? Sim, né? E isso de fato a gente percebeu muito, a gente percebeu agora nessa volta. Existem muitas crianças, né, que de fato ali não tiveram esse acesso. Existem muitos pais, né, que aí a gente está falando sobre o atendimento infantil, né, a gente lida muito com a família, né, a gente lida muito com a escola quando a gente atende esse público, né, a gente só não atende a criança, né, a gente fala que a gente atende família, a gente atende escola. E, de fato, a gente percebeu isso, né, esse atraso, né, na fala, a gente percebeu esse atraso na cognição, a gente percebeu esse atraso na resolução de problemas, né, isso muito por ter esse acesso. E aí pensa, né, se de alguma forma, né, eu que tenho um acesso ali à internet, né, mesmo a distância, né, desse convívio social, isso me afetou profundamente, e aí eu estou falando enquanto criança, né? Claro. Pensa uma criança que não teve acesso, pensa uma criança, né, que não teve esse contato com as aulas, com o ensino, e ter que voltar agora, né, sabendo algumas coisas, né, que eles não ficaram sabendo enquanto aprendizagem, né? E aí, eu de alguma forma também, eu posso entender isso como uma coisa muito ruim para mim, como, né, um acesso que eu não conseguir ter, e aí eu posso ficar triste, eu posso me sentir frustrado, eu posso me sentir menos, né, do que os meus amigos. Enfim, a gente viu que de fato isso foi assim um lugar, né, onde a gente não teve muito controle. E aí, para a gente ajudar de alguma forma, né, para a gente poder de alguma forma ele estar auxiliando esses pais com esses filhos, falando sobre, conversando sobre, muitas vezes, de alguma forma levando estratégias compensatórias no sentido cognitivo, no sentido material mesmo, escolar, ajudando ali a criança a entender esse processo que ela passou, né? Ressignificando tudo isso, ressignificando sentimento, ressignificando comportamento, né? Então, isso de alguma forma a psicologia ela consegue dentro, cada um dentro da sua área, do seu campo, da sua abordagem, trazer técnicas que vai de alguma forma auxiliar ali essa criança, esses pais, esse colégio, muitas vezes que tem essa demanda grande, né? Que solicita a gente nessa ajuda, né? Perfeitamente. E, doutora Mônica, apenas em questão de escolas municipais, aqui em Nova Friburgo nós temos 122 unidades. E é claro que os perfis socioeconômicos, eles são dos mais variados possíveis. E como a doutora Lidiane colocou, alguns tiveram acesso, outros não. Muitos aprenderam algumas coisas, outros praticamente nada aprenderam. Não seria o caso, não sei se já existe essa discussão, de se ter a figura do psicólogo, da psicóloga, agora com mais frequência dentro da escola, um acompanhamento maior, para tentar minimizar esses impactos, né? Já se discute isso? Existe essa possibilidade? Então, na verdade é uma necessidade anterior à pandemia. Você mesmo colocou, né, que já se falava antes da pandemia que a depressão era o mal do século, né, seria o mal do século. Antes da pandemia, nós tínhamos relatos de crianças com crise de ansiedade, crianças de 3, 4 anos,
crise de ansiedade. Então, assim, nós vivemos num mundo que está cada vez mais acelerado, e isso foi difícil para as crianças. E, de repente, foi esse baque. Vamos parar tudo, né? O que foi ainda mais complicado. Vamos adaptar as telas, né? Vamos nos adaptar a aulas online. Aí falou em escola municipal. Essas aulas online não eram bem aulas, né? Eram, sei lá, mandava atividade, conversa pelo WhatsApp. Agiram de várias formas, das formas que eles podiam agir. Mas nem todas as crianças puderam participar disso, porque nem todas tinham contato com isso. E aí isso dá um outro baque. Fala-se em botar o psicólogo na escola, mas eu não vejo muito movimento nessa direção. Na verdade, eu acho mais do que necessário, porque, como a Lidiane bem colocou, quando a gente trabalha com criança, a gente não trabalha só com criança, a gente trabalha com criança, com família, né? Com a família no torno geral, muito com os pais, com as escolas. O profissional de psicologia dentro da escola vai ter essa linha direta com professores, com diretores, com, sabe, as pessoas que podem auxiliar, né, nesse nivelar, né? Tem que nivelar a educação, tem que colocar essas crianças, por exemplo, da escola municipal no mesmo nível que está a particular, e a particular teve aula online. Sim. De uma outra forma. As crianças tinham mais condições. Então, e aí, como é que você bota essas crianças para disputar, por exemplo, um cargo de emprego lá na frente, ou para entrar numa universidade? Então, tem muita coisa que precisa ser trabalhada e tem que ser pensada. Temos que readaptar essas crianças da escola, porque nós estamos tendo uma evasão escolar. As crianças estão indo embora, não querem ficar. E elas batem em pé que elas não querem ir, porque elas ficaram em casa 2 anos, né? Então tem que ter uma readaptação, vai ter que ter realmente um profissional ali que consiga auxiliar esses professores, auxiliar todos esses profissionais da área de educação, auxiliar esses pais para conseguir fazer essa coisa fluir e funcionar da melhor forma possível. E não vai ser assim no peito e na raça, não vai ser na briga, não é dessa forma que nós vamos conseguir resolver esses problemas. Sem dúvida, doutora Lidiane. E aí, Lidiane, só para complementar, pode completar, claro. Só para complementar, essa semana mesmo eu ouvi, né, de uns amigos, pais, né, que na escola da filha existe um movimento, né, que alguns psicólogos ali resolveram de alguma forma, e aí realmente eu não ainda me atentei, né, para procurar realmente essa informação, mas eu achei muito interessante, porque aí os adolescentes, né, é uma escola municipal, se eu não me engano, e que esses profissionais, eles foram lá durante essa semana, e eles procuraram, de alguma forma, ali, estar trabalhando com os adolescentes, essa questão da ansiedade, né, esse lugar que eles estão ali vivenciando isso muito hoje, né? E aí eu achei assim muito interessante esse lugar deles, né? Esses profissionais indo, né? E tentando de alguma forma ali já estar se movimentando para ajudar, né? Isso é muito bom ficar sabendo disso, né? Que legal. Tomara que esse exemplo ele se multiplique, né? Outras unidades possam adotar esse modelo, embora talvez o ideal seja o que a doutora Mônica colocou, né? Se pensar isso como, né, uma coisa sistêmica de fato, né? Um auxílio permanente. Sim. Mas, doutora Lidiane, ainda sobre essa situação, a gente tem aqui em Nova Friburgo muitas áreas rurais e eu acho que deve ser ainda mais difícil de você combater essa evasão escolar nesses lugares, né? Ainda deve existir muito aquele pensamento antigo de que a criança deve de verdade ajudar na lavoura, deve de repente até abrir mão dos estudos, né? Deve ajudar no sustento de casa e às vezes nem é um pensamento não, uma necessidade mesmo, né? Que as pessoas estão subexistindo em vários locais aqui de Nova Friburgo, né? Pegando como base a nossa cidade, mas a gente pode ampliar isso para o mundo inteiro. E esse acesso às áreas rurais, vocês têm informações sobre isso? O trabalho por lá tem que ser feito de maneira mais eficiente, mais rápida, diferente do que se faz de repente numa zona urbana?
Sim, né? O que que eu penso sobre isso, né? Não só na área rural, né? A gente tem visto isso na área urbana também, né? Olha só. Existem muitas famílias que, por conta da pandemia, né? A gente, pelo menos eu, né, enquanto profissional, eu ouço bastante isso, essa necessidade de, já estou já com 15 anos, né, e eu preciso de ajudar os meus pais, porque a gente está passando necessidade. E aí eu fico em dúvida, né, se eu trabalho, se eu estudo, como que eu faço isso. Existem algumas crianças, adolescentes, né, se preocupando com isso. Isso também é uma coisa, né, que gera neles ansiedade, né, se eu preciso, né, sair da escola ou se eu preciso ficar. E aí você pensa nessa zona rural, né, onde você bem colocou, né, que existem pais que realmente precisam que a criança esteja ali, né, ficaram 2 anos sem ter escola, e aí de alguma forma, né, esses pais muitas vezes bem intencionado, né, levaram os filhos junto, porque não tinha como deixar em casa, e essas crianças de alguma forma ali começaram a se envolver, né, com aquela lida, e hoje elas não querem sair desse local, né, porque teve ali um encontro com os pais, eles se permaneceram ali. Então, essa dificuldade, né, de acesso, de encontro, de fazer com que esses pais entendam a necessidade, né, de ter uma avaliação bem colocada ali, de ter um profissional atuante nessa área da saúde, não é tão fácil assim, né, até porque eles entendem que não há muita necessidade, né, que criança é para obedecer. Então, se eles, né, se eles dizem que a criança precisa de trabalhar, nós, enquanto profissionais, não podemos, de alguma forma, opinar, né? Sim. Uma vez eu já escutei dessa forma, né? De fato, a gente entende isso, mas a gente acaba ficando muito preocupado no sentido de como que essas crianças vão entender esse futuro, entender essa relação escolar, entender esse processo, né, que eles estão saindo agora de uma pandemia, né, entender essa volta à escola, essa volta ao lar, essa volta ao convívio social. E muitas vezes nessa zona rural a gente não encontra muito isso, né? Trabalho, casa, né? Então, assim, isso também se perde muito, né? E aí a gente volta naquilo que a gente estava falando alguns segundos atrás sobre a questão do acesso à internet. Muitas vezes não tem, né? Muitas vezes não tem financeiro mesmo, né? Para ter uma internet, para ter um celular que possa ali de alguma forma né, ter esse acesso à escola, ter esse acesso ao atendimento online, porque, né, muitas vezes a gente precisa de estar fazendo essas consultas nessa parte online, né? Então, assim, isso requer muito trabalho, isso requer muito esforço, requer muito entendimento, né, dos profissionais, dos pais, e muitas vezes a gente não consegue ter esse acesso todo, livre, né, dessa forma. Sem dúvida. E, E um doutora Mônica, ponto vai que ao eu encontro acho daquilo que a gente falava, né, sobre o atendimento para as crianças, envolver também a família. Então, de repente, tem que ser uma coisa de cima para baixo. Começar, né, mostrando aos pais a importância desse convívio escolar, de estar na escola, de aprender, e depois a criança, através de vocês, profissionais, e dos pais também, colocarem isso na cabeça, ter isso em mente, não? perfeito, Sim, né? Olha exatamente só, isso, pensa né? comigo. Sim, pensa O que só, né? acontece? Um A gente adolescente. estava falando, Desculpa, Claro, olha só o pode ir, doutora baque. Mônica, e depois a sem Lidiane completa, problema, sem isso, problema. melhor. Debate bom é assim, todos participam. O que acontece?
essa questão do rural, né? Cada lugar tem uma realidade diferente. A gente precisa conseguir entender essa realidade. Quando eu falei que não vai ter como ir no peito e na raça, com força, é por isso. As famílias têm suas realidades. Então, não dá para a gente ignorar isso e dizer tem que levar as crianças para a escola. A gente tem que conseguir entender, tem que conseguir abraçar essa família, tem que fazer essa família entender, né? É um trabalho em conjunto. E é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que necessita esse contato direto, essa conversa direta, esse fazer ver, né? Tá, teu filho pode trabalhar agora na lavoura e te ajudar, mas ele pode se tornar, um engenheiro agrônomo para poder te ajudar muito mais, né? É fazer essa família entender que o estudo não é dispensável, que ele é importante na vida e no desenvolvimento também emocional da criança. Então, isso leva tempo e tem que ser conversado de família para família, porque essas famílias também necessitam ser escutadas, né? Elas precisam falar do problema delas, do que está acontecendo dentro da casa delas. Sem dúvida. Doutora Lidiane, quer complementar? Sim, então, o que eu ia colocar né, que a gente estava falando, a gente precisa muito dos pais, da família, do responsável, né? Porque um adulto, né, se ele precisa, por exemplo, de ir para a escola, né, ele vai só, né? Mas a criança não. A criança, ela precisa que alguém leve, que alguém perceba, né? Que alguém se dispõe a ir, a levar, não só na terapia, na escola, né? Numa festinha para ter esse convívio social. E aí nós estamos dizendo de uma área rural onde as pessoas levantam muito, muito cedo, né? Uhum. E dormem muito cedo, porque trabalha-se o dia inteiro, e muitas vezes eles não têm esse tempo livre, vamos colocar assim, né? Ou eles não entendem isso como uma certa necessidade naquele exato momento, por questões, né, de logística mesmo, e muitas vezes não leva, né? Não leva a criança, não leva o adolescente, mas muitas vezes não porque eles não querem, né? Muitas vezes porque, de fato, eles estão ali ocupados para trazer, de alguma forma, algum ganho para casa, né? Algum alimento, enfim, né? Dessa forma. Sem dúvida, gente, que assunto rico, que programa maravilhoso que nós fizemos. Tenho certeza que esclarecemos muitas coisas e também orientamos aos pais a maneira correta, de repente, de proceder, né? Quando se percebe alguma coisa diferente em casa e principalmente de entender a importância de ter uma continuidade na formação dessas crianças da maneira como deve ser, né? Sem abandonar a escola, investindo sempre em educação. Doutora Mônica, muito obrigado pela presença, pela participação aqui no nosso programa. Teremos com certeza outras oportunidades e vou aproveitar até o espaço, porque muitas vezes a gente dá aqui o caminho, né? O que eu devo fazer? Procurar uma ajuda. Então, quem quiser procurar a doutora Mônica, como que pode fazer? Bem, pode entrar em contato, né? Pelo telefone mesmo, a gente marcar uma consulta, marcar uma entrevista, né? Nós falamos na rádio que às vezes a gente tem que se identificar com um profissional para que a terapia flua. Então, entrar pelo contato, pelo telefone. Pode dar o número do telefone? Pode, à vontade. 997-74-7038. Perfeito, doutora Mônica, muito obrigado. Agradecendo também a participação e os ensinamentos da doutora Lidiane Gonçalves. Pode deixar também o seu contato e até uma próxima, hein? Obrigada, te agradeço muitíssimo. Vamos ter próxima sim, né? Beleza, combinado. E pode estar também entrando em contato pelo telefone 981-179508. Obrigado, doutoras, e a todo mundo que esteve com a gente em mais um programa. O Zoom Painel volta na próxima semana trazendo mais um assunto importante para Nova Friburgo e região. Até lá. Programa Zoom Painel. Oferecimento União Mundial, Fechaduras e Ferragens.